Olá, meus queridos alunos do nono ano. Vamos iniciar a nossa quarta aula online, estudando em casa, Geografia. Pegue o seu livro. Hoje nós iremos iniciar a unidade 2, os desafios ambientais e energéticos do século XXI, que está na página 39. Leia comigo. As mudanças climáticas, a degradação ambiental e a escassez dos recursos naturais, além de outros impactos causados pelo crescimento econômico das sociedades, podem colocar em risco a sobrevivência das futuras gerações e até a manutenção da vida na Terra. Essa situação incentiva a busca pelo desenvolvimento sustentável, o que inclui a utilização de fontes de energias renováveis e menos poluentes. Nós iremos estudar nessa unidade. Você vai conhecer mais sobre esses temas. Capítulo 1, página 42. Recursos naturais e fontes de energia. Recursos naturais são tudo aquilo que vem da natureza, o que nós chamamos de matéria-prima. E fontes de energia são tudo aquilo que nós necessitamos para usar no nosso dia a dia como energia. Um exemplo: você sabe quais são os recursos naturais que foram necessários para a produção dos objetos que estão ao seu redor nesse momento? Um exemplo: o celular. O celular ele tem uma parte de plástico, uma parte de metal. O metal é um minério. O plástico ele é um derivado do petróleo, que também é um recurso energético fóssil. Então, se você observar o livro que está em suas mãos, ele é um recurso primário, ele vem da natureza, é a fonte natural. Ele vem das árvores, para poder fazer a folha do papel. Aí tudo a gente percebe que nós usamos, no nosso cotidiano, constantemente nós usamos os recursos naturais e as fontes de energia. Outra perguntinha do lado. Quais fontes de energia elétrica você consome no seu dia a dia? As pessoas que usam a energia do sol, é a energia solar. A energia que vem do vento é a energia eólica. Mas nós usamos, quase todas as casas, usam a energia que vem das hidrelétricas, na qual elas são produzidas através do embarreiramento das águas, que vem da água. A exploração dos recursos naturais. Recursos naturais são elementos da natureza explorados economicamente pela sociedade. Esses recursos podem ser utilizados como matéria-prima para a fabricação de diversos produtos e como fonte de energia, utilizados nas atividades produtivas e cotidianas. Com o desenvolvimento técnico decorrente das revoluções industriais, a exploração dos recursos naturais vem intensificando cada vez mais. Outro fator que contribuiu para aumentar a utilização desses recursos é o incentivo ao consumo intenso. Cotidianamente, nós assistimos na TV as propagandas. O objetivo das propagandas ao apresentar um produto é que você consuma, que você compre aquele produto. Os recursos naturais estão distribuídos pelo mundo de forma desigual. O comércio mundial tende a equilibrar essa distribuição, porém, ela é geralmente mais vantajosa aos países desenvolvidos, que exportam produtos industrializados e importam produtos primários, que são os produtos originários das atividades do setor primário da economia, como a agricultura, a pecuária e o extrativismo, e geralmente utilizado como matéria-prima. Isso faz com que muitos desses recursos naturais, como a água e o petróleo, sejam estratégicos para os países. O controle de reserva de petróleo, por exemplo, passou a interessar as grandes potências mundiais, que buscam acesso a este recurso por valores menores. A exploração e o consumo intenso dos recursos naturais, no entanto, tem provocado grandes problemas ambientais em diversos países do mundo. Além disso, como esses recursos são finitos, eles vão chegar ao fim, podem ter suas reservas esgotadas mais rapidamente. Na imagem da página 42, você vê aí
O petróleo, que é um dos principais recursos naturais utilizados pela sociedade para a obtenção da energia. Você está vendo aí um campo de exploração do petróleo, que podem se localizar nos continentes e mares. Essa plataforma de exploração de petróleo aí na foto é da Malásia. Recursos naturais renováveis e não renováveis. Recursos naturais renováveis são aqueles que são repostos na natureza em um período compatível com a vida humana. Ou seja, o ritmo de renovação é maior que o de exploração. Entre os recursos naturais renováveis destacam-se o vento, a energia solar, que vem do sol, os recursos vegetais, frutas, legumes, cana-de-açúcar e a água. Já os recursos naturais não renováveis não são repostos na natureza em um ritmo compatível com o ritmo de consumo humano. Portanto, eles são considerados finitos. Entre eles estão os minérios, o solo e o petróleo. Quanto mais raro o minério, maior seu valor de mercado. Vamos começar falando do primeiro, a água doce, necessária para toda a vida humana e animal do planeta. A água doce em estado líquido é um recurso natural que se encontra distribuído de modo desigual entre os vários países. O Brasil, por exemplo, concentra a maior reserva mundial desse recurso, cerca de 12% de toda a água doce superficial do planeta. Trata-se de um recurso estratégico, pois é aproveitado em atividades de extrema importância como o consumo humano, a irrigação das plantações, o transporte, a pesca, a energia hidrelétrica, entre outros fins. O controle das nascentes dos rios é muito importante para a segurança hídrica de um país, pois significa acesso garantido à água doce sem depender de outros países. Atualmente, no entanto, é comum ocorrer a gestão compartilhada das águas internacionais, nas 261 bacias hidrográficas que atravessam 145 fronteiras internacionais. O aumento da demanda por água potável, ocasionado pelo crescimento da população mundial e das atividades agrícolas, entre outros motivos, tem diminuído a disponibilidade desse recurso para o consumo, podendo levar à escassez dos recursos hídricos. Por isso, é muito importante a adoção de políticas públicas voltadas para promover o uso sustentável da água. Dados da ONU indicam que cerca de 70% dos recursos hídricos mundiais são utilizados nas atividades agropecuárias, na agricultura e na criação dos animais. O setor industrial, por sua vez, consome cerca de 20% de água. Biodiversidade e recursos florestais. A biodiversidade mundial está em declínio devido à degradação dos ambientes naturais. A biodiversidade das florestas tropicais e equatoriais desperta grande interesse das empresas de biotecnologia, que se dedicam à fabricação dos cosméticos e de produtos farmacêuticos. As florestas cobrem apenas 30% da área do planeta, mas abrigam 80% da biodiversidade terrestre do mundo. Elas são necessárias para a estabilização do clima e para a formação de reservatórios de água doce. Aí você vê as florestas. É importante que os governos atuem de maneira integrada na proteção da biodiversidade, sobretudo em casos como o da floresta amazônica, que abrange áreas de 8 países sul-americanos: Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname, além da Guiana Francesa, território francês na América. Na foto da Floresta Amazônica de 2016. Página 44. Recursos minerais e energéticos. Recursos minerais correspondem a minérios extraídos para comercialização. Exemplo, ferro, cobre para os fios de energia,
O ferro, tudo que é feito com ferro, as cadeiras, uma estrutura, a quadra da escola. Eles estão presentes em diversas atividades e muitos objetos cotidianos, desde a areia utilizada na construção civil e o cobre utilizado em fiações elétricas até o calcário utilizado na fabricação de vidros. Mais recentemente, as atividades mineradoras têm se diversificado para atender à demanda por minérios necessários à indústria de alta tecnologia, como o silício e o estânio, dos quais são feitos componentes de placas de computadores. Contudo, apesar de ter grande importância econômica e industrial, o extrativismo mineral é altamente poluente, polui demais o meio ambiente. Por isso, para se estabelecer uma área de mineração, é necessário apresentar um plano de recuperação para a área a ser implementado durante a realização dessa atividade e após o fim dela, para que haja justamente um desenvolvimento sustentável. Tanto a tecnologia ela continua a se desenvolver, mas a natureza também não perde. Alguns recursos minerais, como o petróleo e o gás natural, são fontes de energia e, portanto, também podem ser chamados de recursos energéticos. Na atual fase do mercado globalizado, a demanda por esses recursos vem crescendo, uma vez que eles são necessários para o funcionamento dos grandes polos industriais e para o abastecimento dos crescentes núcleos urbanos mundiais. Aí você vê o quadro. Vamos ler primeiro este quadro do lado esquerdo. A mineração é muito importante para fornecer matéria-prima a um grande número de indústrias. O cobre, por exemplo, é utilizado na produção de cabos de eletricidade e de ligas metálicas. Observe a imagem do satélite mostrando área intensamente modificada pela mineração de cobre em Utah, nos Estados Unidos. Aí você vê esse gráfico em pizza. Mundo, matriz energética. Como está distribuído o consumo de energia pelo mundo? Você vê em laranja o petróleo, 31,9%. Carvão mineral, em amarelo, 27,1%. Verde claro, o gás natural, 22,1%. Azul, biocombustíveis, 1,7%. Nuclear, em lilás claro, 4,9%. Hidráulica, através da água, 2,5%. E energia renovável, geotérmica, solar e eólica, você vê apenas 1,7%. Página 44. Os combustíveis fósseis. Cerca de 81% da energia consumida no mundo é obtida das fontes não renováveis, como os combustíveis fósseis, o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. O petróleo e o gás natural originam-se do acúmulo e da decomposição de material orgânico, como restos de plantas, de animais e de micro-organismos, depositado no fundo dos mares e dos oceanos. Esses depósitos de material orgânico formam camadas que sofrem, ao longo do tempo, a ação de bactérias, da pressão e do calor, e assim transformam-se em petróleo e gás natural. As jazidas mais antigas de petróleo têm aproximadamente 500 milhões de anos, e as mais recentes, cerca de 2 milhões de anos. O carvão mineral, por sua vez, formou-se de um longo processo de soterramento de florestas localizadas em regiões lacustres e pantanosas há mais de 250 milhões de anos. Dessa forma, nós percebemos que os combustíveis fósseis, eles são limitados porque eles demandam de muitos milhões de anos, coisa que o ser humano não tem ao seu dispor. O carvão mineral foi uma importante fonte de energia
durante a Revolução Industrial. O petróleo, por sua vez, ganhou importância como fonte de energia quando foi inventado o motor à explosão, no fim do século XIX. Hoje, o mundo tem grande dependência dessas e outras fontes de energia não renováveis, o que significa que o risco de escassez desses recursos e os impactos ambientais gerados por sua exploração se tornaram um problema geopolítico estratégico. Ainda na página 45. O petróleo. Atualmente, o petróleo é a fonte de energia mais utilizada no mundo e um recurso estratégico, política e economicamente. O petróleo tem diversos usos. Seus derivados são utilizados como combustíveis em veículos e em usinas termoelétricas. E também serve de matéria-prima para a fabricação de inúmeros materiais, entre eles lubrificantes, produtos de limpeza, plásticos, borrachas e tecidos sintéticos. No entanto, o petróleo, assim como outros combustíveis fósseis, é um recurso não renovável, ou seja, demora milhões de anos para se recompor na natureza. Além disso, suas jazidas são encontradas em apenas algumas regiões do mundo. 10 países concentram cerca de 85% das reservas de petróleo existentes no planeta. A energia nuclear. A energia nuclear é obtida por meio da fusão nuclear de alguns recursos minerais, como o urânio, e constitui uma fonte de energia muito utilizada em diversos países. O que é fissão nuclear? É um processo de divisão do núcleo do átomo, no qual há grande liberação de energia. Lembrando que o átomo é a partícula menor que existe, você não consegue vê-la a olho nu. Então, dessa fusão do átomo vem a energia nuclear. Ela diminui a dependência dos combustíveis fósseis e ela pode ser implantada perto de locais onde há maior consumo de energia, pois não depende tanto das condições naturais, como as usinas hidrelétricas, eólicas e solares. Em 2016, Estados Unidos e França concentravam cerca de 50% do consumo mundial de energia nuclear. Embora elas sejam menos poluentes que os combustíveis fósseis, as usinas nucleares também geram problemas ambientais relacionados ao seu funcionamento. Quando o descarte da água utilizada nos reatores ocorre de maneira inapropriada, pode haver desequilíbrio ambiental nos ambientes aquáticos ao redor da usina, resultante da diferença da temperatura. Apesar disso, o maior problema ambiental relacionado às usinas são os possíveis acidentes ou vazamentos de material radioativo, como os que ocorreram em Chernobyl, na Ucrânia, em 1986, e em Fukushima, no Japão, em 2011. Vamos ler esse quadro ao lado. Usinas nucleares, localização. A implantação de uma usina nuclear requer alto investimento. De modo geral, as usinas nucleares são instaladas próximo a corpos de água, como mares e rios, pois utilizam muita água para o resfriamento de seus reatores. Aí você vê uma usina nuclear, os reatores. Usina nuclear em Temelín, na República Tcheca. Fontes alternativas de energia. Os problemas ambientais causados pelo uso de combustíveis fósseis, como a poluição atmosférica e a liberação de gases que podem intensificar o efeito estufa, além da busca pela diminuição da dependência do petróleo, têm levado muitos países e empresas a investir cada vez mais na pesquisa e no desenvolvimento de alternativas energéticas que sejam mais sustentáveis. O aproveitamento da força das águas é uma das principais formas de geração de energia. Nas usinas hidrelétricas, a energia fornecida pela água dos rios
geralmente represada em grandes barragens, faz girar as turbinas que geram a energia elétrica. A China é o maior produtor de energia hidrelétrica do mundo. Embora a hidroeletricidade seja renovável e menos poluente, ela pode causar sérios impactos sociais e ambientais, como a inundação de florestas e de cidades inteiras. Quadro ao lado. Geração e consumo de energia. Atualmente existe no mundo uma preocupação com a eficiência na geração e no consumo de energia, pois os governos vêm oferecendo incentivos à fabricação de aparelhos eletrodomésticos e máquinas industriais mais econômicos em termos energéticos. Já ocorre também a fabricação de carros elétricos, em grande escala. Eles não poluem e gastam menos energia. Aí vem um questionamento. Pense, como podemos reduzir o consumo de energia nas atividades cotidianas? Página 46. O aproveitamento da luz solar é uma das formas mais sustentáveis de produção de eletricidade, mas também é uma das mais caras. A produção de energia solar requer alto investimento, sobretudo na aquisição e instalação dos equipamentos. Como a captação não ocorre durante a noite ou ocorre com menos intensidade em dias nublados, sua eficiência está na capacidade de armazenamento e de distribuição de energia. Em 2016, os maiores produtores mundiais de energia solar foram Alemanha, China, Itália, Japão e Estados Unidos. A energia eólica é obtida de geradores que são movidos pela força dos ventos. Do ponto de vista ambiental, o processo é muito eficaz. Não consome água nem combustíveis, portanto, não emite gases poluentes. Mas as usinas eólicas, além de serem ruidosas, estão sujeitas à inconstância dos ventos em termos de duração e velocidade. Apesar disso, o aproveitamento das energias dos ventos vem crescido nas últimas décadas. Em 2016, os principais produtores de energia eólica foram a China, os Estados Unidos, a Alemanha, a Espanha e a Índia. Ainda na página 46. Muitos países já utilizam matéria orgânica vegetal ou animal, a chamada biomassa, na produção de combustíveis. Trata-se de uma fonte de energia renovável e há grande número de vegetais que podem ser utilizados na produção de biocombustíveis. Por exemplo, da cana-de-açúcar e do milho fabrica-se o etanol, que é o álcool, e da mamona e da soja, o biodiesel. Os Estados Unidos são o maior produtor mundial de biocombustíveis, seguidos pelo Brasil. Esses dois países responderam por cerca de 65% da produção global de biocombustíveis em 2016. Apesar desses aspectos positivos, ao priorizar a atividade agrícola para a produção de biocombustíveis, pode haver diminuição da plantação de gêneros alimentícios e, consequentemente, menos alimentos disponíveis para a população. Aí você vê, né, a ocorrência dos ventos fortes e constantes ao longo do ano coloca a região Nordeste como o maior polo de geração de energia. Você vê na imagem as turbinas geradoras de energia no Trairi, aqui no Ceará, pertinho da gente. Atividade de geografia. Vocês irão reler as páginas 39 a 47 e responder as questões 1, 2, 3. Todas elas falando sobre os recursos naturais, sobre os combustíveis renováveis e não renováveis e sobre tudo que está sendo feito para que essas fontes de energia elas se renovem mais rápido. Então, essa é a atividade. Respondida a atividade, você vai me enviar a foto para o meu WhatsApp. Não esqueça de copiar a pergunta e também a resposta de caneta. Não esqueça também que essas atividades são importantes, pois elas vão garantir a sua presença e boas notas.
Conto com o seu empenho, com sua participação. Lembrando que o sucesso da sua aprendizagem depende principalmente de você. Neste momento, eu finalizo mais um Estudando em Casa. Até a próxima!